graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias lá no livro de Lucas. Lucas, capítulo 15. Amém? Capítulo de Lucas, capítulo 15 de Lucas, versículo 11 em diante. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens, dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Amém? Amém. Vamos fazer uma pausa. Hoje nós continuamos, em nome de Jesus. Não estou bicudo, mas não estou emburrado não, tá? Fiz uma pequena cirurgia aqui, mas fiquei meio bicudo, mas daqui a pouco está bom. Irmãos, a palavra de Deus diz que um certo homem tinha 2 filhos. Eu tenho um entendimento que Deus me deu, mas só que eu não posso dividir com a igreja ainda, porque é algo meu, eu preciso de ter mais. Mas assim, fica selado esse meu entendimento, que aqui não está para você entender o meu entendimento, está para você ouvir a palavra de Deus, amém? Mas é muito profundo você analisar, orar e pedir para Deus dar sabedoria para você entender, porque há uma profundidade muito grande aqui. Mas essa palavra foi ministrada recentemente, e é como sempre é dito aqui, a palavra de Deus renova a cada dia. Eu vou usar um gancho hoje, 2 ganchos da ministração do pastor Adailton, que quando ele pregou sobre o que tem na casa do Pai. Lembra-se dessa ministração? Sim. E domingo passado, né? A janela, né? Eu digo na janela. Eu não lembro como era o tema, mas era sobre isso. E isso tem tudo a ver. E Deus colocou no meu coração, e creio eu que essa vai ser uma bênção para nós, uma revelação diferente, né? Deus continuou falando. E a Bíblia diz que um certo homem, ele tinha 2 filhos. E o mais moço deles, muito interessante isso também, o mais moço deles, há uma identificação aqui. O mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. Vamos entender espiritualmente essa fazenda como a terra, o local, o chão espiritual que Deus nos concede viver. Amém? Eu gostaria que você olhasse com os seus olhos, para a nossa imaginação, né? Com a nossa mente, que é muito mais poderosa que um 3D Extreme, né? Que tem agora no cinema, 3D com som Extreme, não sei o que. A nossa mente é muito mais poderosa do que isso. Então você imagina, vamos fazer na nossa mente que essa terra, essa fazenda é uma terra, um país, uma nação, uma cidade, não importa, um campo, um local onde nós vivemos. E imagine que o chão desta localização que Deus preparou para mim e para você viver, ela é a palavra de Deus. Imagina a Bíblia forrando, imagina o planeta Terra sendo
no bom sentido da palavra, pela palavra de Deus. Então, Deus, a palavra de Deus diz que aquele homem tinha 2 filhos. Quando você tem um filho, quando você tem 2 filhos, você cuida deles, não cuida? Quando ele já tem 15, 18, 20 anos, você até tenta cuidar, né? Você cuida, você busca, você zela, mas você não tem aquele controle todo. Mas quando é criança, eu não sei se ainda usa, né? Se já não banalizado a questão do chiqueirinho, né? Antigamente, no tempo, meu irmão era criança, eu lembro, tinha um chiqueirinho, colocava a criança no chiqueirinho ali. E às vezes a pessoa faz o quê? A criança vai brincar no quintal, então o quintal está cercadinho, murado, gradeado, enfim, está protegido. O pai, a mãe falam, ali ele pode brincar à vontade. Não é assim? Ali ele pode brincar. Esse é o espaço para ele dele. E até uma certa idade ele não tem muita escolha. Ele vai, né? Como eles ensinam o teu filho, né? A criança, no caminho que deve andar, e quando ficar velho, não se apartará dele. Pois bem, então, Deus ele preparou uma terra para nós. Hoje nós estamos aqui pisando na palavra, pisando no bom sentido da palavra, vivendo a palavra de Deus, buscando a Deus. Então, quando nós tomamos atitudes que são coerentes, que são pautadas pela palavra de Deus, nós caminhamos na segurança, porque não vai ter pedra, não vai ter tropeço, vai ter problema sim, mas Deus vai aplanando os nossos caminhos. Amém? Então esse homem tinha 2 filhos que viviam numa fazenda. Então vamos entender essa fazenda como esse espaço todo que Deus preparou. Vivam aqui. E viviam em uma segurança muito grande. Viviam como foi ministrado, o que tem na casa do Pai? Tem segurança, tem paz, tem alegria, tem harmonia, tem tudo na casa do Pai. Mas, se o Eutico fosse um dos filhos, ele estaria na janela, querendo saber o que tem na casa do pai do vizinho. Este é um grande problema também. Então, esse jovem, esse mais jovem, ele quis sair, provavelmente estava numa janela. Hoje, a janela de muitos, sabe qual que é? Não discriminando, porque eu uso, se você entrar online, se você tiver contato comigo, tem gente que pensa que eu não durmo, né? Porque eu fico com tudo ligado, no celular. Tem gente às vezes que manda mensagem de madrugada, às vezes quando eu estou dormindo, e eu acabo acordando. Eu mantenho ligado, eu trabalho com isso, enfim. Então, quase sempre vou estar online. E, agora, você sabendo usar é uma bênção, mas a janela de muitos hoje é a janela do mundo. Para muito cristão, o Facebook, não sou contra, bem claro, mas o Facebook, o WhatsApp, um monte de coisa que poderia ser uma grande bênção, é uma janela para encher o coração daquilo que não presta. Tem tudo na casa do Pai, mas a janelinha está mostrando alguma coisa que parece que faz tanta necessidade. Não faz, mas parece. E é uma atração, é uma força tão grande, é uma força que atrai, que faz a pessoa ficar necessitada. Sabe por quê? Não conhece a Deus. Se alguma coisa me tira a atenção, se alguma coisa me faz trocar o momento de estar com Deus estou trabalhando, tenho um compromisso muito sério, amém. Não, mas hoje eu vou fazer de conta que eu estou muito ocupado, porque eu tenho outra coisinha, vou ver o Brasil jogar, vou ver o Neymar, aquele artista, jogar, né? Vamos ver se ele ganhou para ganhar ou se ele ganhou para perder. E as pessoas, né, deixam de assistir o culto para ver o cara se jogar no chão e fazer de conta que está confundido. Que absurdo! Quando isso acontece, é porque o Eutico está na janela.
Você quer ver alguém para você admirar? Primeiro, Jesus Cristo que morreu por mim e por você. Depois, tantas pessoas que lutaram para manter essa palavra viva, pessoas que morreram para que a verdade chegasse até hoje, até nós. Porque se todo mundo que foi pressionado lá atrás tivesse cedido e mantido-se vivo, não tivesse sido condenado à morte e muitas vezes de fogueira, a verdade tinha sido enterrada lá atrás. E esses são, mas esses não são nem lembrados. E o jovem então, ele está ali. E são dois, não é um só. Que a gente fala muito do jovem que quis sair, mas também tinha um outro jovem que era irmão dele, que não dava nem aí para ele, nem aí para o pai. Fazia tudo que o pai mandava, mas o coração também não estava ali. Dá-me a parte dos meus bens. Para começar, ele não tinha nada. Herança só é herança quando aquele que dá o testamento, que assina o testamento, morre. A minha parte, você não criou nada. Tem gente que fala: Senhor, eu quero, eu vou não sei que aonde, eu vou fazer isso, eu vou participar de tal coisa, porque a vida é minha. Foi Deus que te deu a vida. Será que é sua? Será que é minha? Será que é nossa? Ah, não, é eu. Se Jesus fosse olhar para o eu dele, nós estaríamos perdidos. Então, ele pede, e o pai dá. O pai entrega aquilo para ele. Eu acho muito interessante isso também, porque muitas das vezes a gente até teima. Eu já vi conselhos. Eu também já recebi conselhos bons e eu não segui. Então eu conheço perfeitamente, principalmente na juventude, que desde o conselho bom que a gente acha que não vale nada, e depois a gente quer pegar esse mesmo conselho e passar para os outros. E às vezes você chega naquela situação. Eu estou falando, dando o melhor conselho para a pessoa, mas eu sei que ela vai fazer tudo diferente. Porque ela vai ter que apanhar, vai ter que aprender, vai ter que se arrepender, para depois nascer de novo. Então, aquele jovem pede os seus bens, e eu acho interessante que a Bíblia não fala, lógico que esse pai teve o seu coração partido, é óbvio, mas ele cedeu. Ele cedeu. Quantas vezes nós não fazemos coisas que Deus não se agrada? E algumas pessoas às vezes dizem: deu certo, Deus está no negócio. Deus está no negócio. Se o negócio está na palavra, Deus está no negócio. Se Deus não está, não Deus está no negócio não. Então ele reparte. E poucos dias depois, não demorou muito, poucos dias depois, o filho mais novo, de novo, deixando claro que é o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Esses filhos, tanto o pródigo, ou aquele que quis, agora está então ingrato, tanto esse quanto o outro que aparentemente fazia tudo certinho, esses dois filhos, eles não tinham muita atenção para o seu pai, não valorizavam o seu pai, não valorizavam o que tinham. Mas o outro ficou. A Bíblia nunca diz se ele, aliás, você conhece a história, você sabe que no final, ao invés de ele se alegrar com a volta do irmão, ele se revolta. Está muito claro, uma falta de amor. E é claro que isso hoje tem muito a ver com a igreja, não conosco, não com você que está aqui. Porque você sempre está aqui hoje, você está sempre aqui, está sempre buscando. Mas você tem que ficar muito atento, porque o diabo ele vem para enganar, se possível, os eleitos.
O diabo não vai querer aquele crente domingueiro que vem no domingo sim, 3 não, vem só na Santa Ceia. Você acha que o diabo vai ficar preocupado com essa pessoa? Ah, vou tirar ela. Tirar de onde? Agora você está sempre buscando, sempre ali. Ele quer te dar. Então, a palavra não é de correção, é uma palavra de alerta. Então, as pessoas, hoje em dia acontece tudo isso. Quem é o certo homem? É Deus. Os filhos, de uma maneira mais geral, vamos dizer assim, não da forma como diz que eu creio, mas de uma forma geral, é a igreja. Vamos colocar a igreja agora. No geral, as pessoas. Quantas pessoas estão vendo seus irmãos saírem da presença de Deus? Não estou nem aí, eu já vou na igreja, eu dizimo, eu oferto, estou fazendo tudo. Problema dele. Cadê o amor? Ah, eu nunca me ligo com aquele irmão. Mas o pai é pai seu, você não se considera filho de Deus, é pai dele também. Sente a falta. Aquele filho que ficou, ele não se importava com a dor que o pai sentia. Ele não poderia ter visto o sofrimento do pai. Ele falou: não, eu vou deixar aqui meu pai, eu vou procurar aquele meu irmão rebelde, vou trazer ele aqui, vou mostrar a realidade para ele. Não, tudo bem. Estou seguro, meus bens estão aqui, a minha parte está garantida. Muitas pessoas agem dessa maneira. Versículo 14. E havendo gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu. Muito importante também. Muitas pessoas que estão sofrendo, estavam sofrendo, passam por uma necessidade, passam por um problema muito grande e clamam a Deus. A palavra de Deus diz: clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te coisas grandes e profundas que não conheces, não sabes. Aquele que vier até mim de maneira nenhuma não sai fora. Não é isso que a palavra de Deus diz? Então a pessoa busca e ela vem para Jesus, e ela começa. Só que chega uma hora, ela começa a sentar na janela, ficar olhando. Não está pregando? Era eu que devia estar pregando. O irmão, ou a irmã, Deus está usando ela na revelação, era eu que era para sentar na revelação. O irmão fala em línguas, mas eu que tinha que estar falando em línguas. Ah, o pastor falou tal coisa? Não, mas eu sei mais que o pastor. As pessoas têm essas manias de querer. Ah, eu sou melhor, eu sou mais qualificado. Aí ela pega tudo que ela tem, todas as bênçãos que Deus derramou na vida dela, o entendimento da palavra, a fé que ela aprendeu a ter, e vai embora. Às vezes vai embora com os pés de dentro, mas espiritualmente ela vai embora. Ela quer alcançar o seu objetivo. Ela quer ser aquilo que até então Deus não chamou ela para ser. Porque se Deus chamar, na hora certa vai acontecer. Quantas pessoas vão abrir o corpo da igreja com a vida arrasada, não conheciam Deus, não conheciam a Bíblia, não conheciam nada. E 5 meses depois, 3 meses, 5 meses, já era o pastor e a pastora. Abriu uma igreja, não conhece nem a Bíblia. Não, isso é aqui porque é um negócio. Não, a palavra de Deus não é negócio. Então, muitos pegam tudo que tem. Tudo que tem. Quantas pessoas não têm toda a fé que ela tem, o conhecimento da palavra de Deus? Não repetindo, algumas pessoas hoje não puderam estar conosco. Amém. Deus conhece. Mas quantos poderiam estar, mas não estão? Porque pegaram tudo que tem para gastar lá fora. Talvez assistir uma novela agora, talvez, sei lá, fazendo qualquer coisa. Mas para Deus não tem tempo. Para Deus não tem tempo. E aqui no versículo 14 diz: e ali, ó, e havendo gasto tudo, então a pessoa
pessoa não está recebendo. E ela vai gastando. E a fé dela vai se esvaindo, vai perdendo. Ela gasta tudo que ela tem. A palavra de Deus é maravilhosa, mas a roda de amigos parece ser melhor. A palavra de Deus, ela é viva, ela transforma, ela te surpreende, ela te edifica. Mas a pessoa troca por um futebol, por uma atividade qualquer. E a pessoa vai vivendo assim, dissolutamente, de qualquer maneira. Vou beber, eu não quero. Tipo um crachá. Né? Sabe aquelas empresas, por exemplo, não vou citar nome não, mas enfim, tem empresas que você faz o seu horário. Chega lá, você chega às 10 horas da manhã, depois você sai se quiser, se quiser não vir hoje, você não vai, no dia seguinte você vai, depois compensa. É uma empresa muito moderna, muito grande, deixa o funcionário à vontade. E tem gente que quer fazer isso na igreja, lá na empresa não funciona. Mas as coisas de Deus não há empresa. Não para nós que queremos a salvação. Amém? Amém. Para quem quer ganhar dinheiro, realmente é um grande negócio aí fora. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a aparecer necessidade. Amém? Quando eu ouço a palavra de Deus, quando eu me encho da palavra de Deus, e eu deixo de buscar, ou eu deixo de me edificar, vou para a igreja, mas eu vou olhar o carro lá fora. Não você descer e olhar o carro, mas eu já vi casos assim, obreiros que ficam todo o tempo olhando o carro. É palavra. Eu tive numa igreja que a escolinha era um problema, então eles queriam alguém para cuidar das crianças para os pais não ouvir a palavra. O que estava rolando lá, pouco importava. Tanto que teve um maluquinho uma vez que colocou o filme do Chuck para as crianças. Mas brincadeira, o que aconteceu? As crianças assistindo o filme do Chuck da igreja. Mas deixa isso para lá. Tá? Então depois vamos ver, o negócio é uma coisa louca. Mas, o que acontece? Quando tinha uma tia aqui, eu vou dar aula, eu me proponho, colocavam ela lá todo dia. Aí eu falava, eu estava mais próximo da liderança lá, eu falava, mas elas precisam ouvir a palavra. Vamos criar uma escala, vamos dividir uma semana, só um dia vez por semana, que aí ela vem um dia, ela ouve a palavra 2 vezes a semana, uma vez a semana, e um dia da semana ela cuida, reveza, vai ter palavra. Não, deixa lá, até a pessoa sair da igreja. E assim, muitas vezes aconteceu. Não tem quem se fique de pé sem a palavra de Deus, não adianta. Tanto que a minha esposa, quando foi para a escolinha uma vez, uma outra igreja, a gente conversou sobre isso também. O que ela fazia? Ela ia, ficava toda noite, só que tinha um de tarde, ela ia de tarde, ouvia a palavra, vinha para casa e de noite ela ia cuidar das crianças, ouvia a palavra. Amém? Amém? Tem que ter essa preocupação, mas muitas pessoas não têm. Muitas pessoas não têm esse discernimento, esse interesse. E aí o que acontece? A fome, a necessidade, a fome que eu estou falando também é espiritual. A fome.
eu tinha um grupo lá às 4 horas, cheguei às 3h40. Eu ouvi o amém. Por que eu estou com fome? Está faltando alguma coisa. Será que a minha igreja não é boa? Será que aquela lá da prosperidade que tem lá? Porque comigo não está acontecendo nada. Lógico. Está com fome, você não está se alimentando. Começa todo dia a comer açúcar. Chocolate é um alimento. Come chocolate todo dia, só chocolate. Vai ficar doente, ali enjoado. Na casa do Senhor tem um alimento certo para cada um de nós. Amém? O problema é o seguinte: quando a pessoa ela vem para a igreja, ela está nascendo, como Paulo falou. O que Paulo disse? Certa vez ele falou, olha, já falando em outras palavras que eu não lembro o versículo correto, mas ele disse nesse contexto aqui: irmãos, o tempo do leite já passou, vocês precisam de alimento sólido. Quando a pessoa entra aqui, a palavra é a mesma, mas o Espírito Santo está derramando leite. Vai alimentando, aquele leite tem uma substância grande, vai edificando. Só que chega uma hora, você tem que partir para o sólido. Aí a pessoa fica só no leite. Não, já tá bom para mim. Negócio de sólido, eu vou lá no McDonald's e compro alguma coisinha lá. E aqui, a palavra, o crescimento, não tem. A pessoa fica sem o crescimento. E aí, o que acontece? E aí, ele já gastou tudo, né? A pessoa sai, como eu já vos disse, ela sai cheia de fé. A palavra de Deus voltando para a nossa terra bíblica aqui, a nossa terra com o chão, você fazendo as coisas corretas, pisando na palavra de Deus. Tudo que você faz pisando ali na palavra, no alicerce da palavra de Deus. Quando você começa a ir para a janela e sair dessa palavra, vamos supor que é aqui. Aí eu começo, eu venho para cá, eu saí de lá, eu saí da palavra de Deus, eu já estou fora dos limites que Deus me colocou. E quando eu estou fora dos limites que Deus me colocou, eu vou começar a sentir fome. Eu não vou mais, aqui está me pegando, está como uma árvore ali plantada junto aos ribeiros, né? Na Bíblia diz, a árvore plantada junto aos ribeiros. Por que junto ao ribeiro? Porque ela recebe a fonte da água. Agora tira a árvore de lá e coloca no deserto. O que vai acontecer? Decide. Lá, com certeza, não vai ter todos os componentes que a terra produz, que a terra fornece para aquela árvore. Ela vai morrer. A pessoa sai da presença de Deus cheia de fé. Uma abre a igreja, outra faz não sei o que, e gasta tudo que ela tem da fé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus é o que você mais vai falar. Até roqueiro falando em nome de Jesus. Não que o que eu estou dizendo aqui, camaradinha, vestido adequado aqui, olha, que põe esse cuspiu fome de alguma maneira, em nome de Jesus, gente, não é assim que funciona. Mas as pessoas acham que é. Ela sai, ela gasta tudo que ela tem. Eu vi outro dia no The Voice, eu não assisto muito não, mas estava passando lá e eu acabei assistindo. E eu fiquei muito indignado de ver. A menina estava lá naquele programa e ela, na entrevista, a gente viu que a mãe dela não foi, a mãe dela não queria que ela fosse, porque a mãe dela é evangélica e ela também. Ela deveria estar cantando na igreja, louvando a Deus na igreja, mas ela estava lá, no The Voice, porque era o sonho dela. E ali tinha pessoas de tudo quanto é de religião, nada contra a religião de ninguém, mas ela era evangélica, ou se dizia evangélica, a mãe orando ali, e um camarada que faz trabalho para Satanás, foi ele que escolheu ela para guiar ela. Aí eu fico olhando a porta lavada, correndo para o lamaçal.
fome. Por quê? Fome de quê? Acha que é a fama, é o meu chamado? É nada, é só porque não estava com os pés na palavra de Deus. E aqui fala muito bem isso. O que acontece? Versículo 15. E foi, agora ele já saiu daquela terra abençoada, dos ensinamentos, o que há na casa do Pai, né? Amor, felicidade, disciplina, né? Bênção. Saiu da casa do Pai, foi para longe, com a sua fé, a fé dele está no dinheiro, nos bens, desperdiçou tudo, perdeu tudo, porque não é mais a mesma coisa. A felicidade, a alegria que Deus nos proporciona na presença dele, não acontece quando nós estamos longe. Não acontece. E aí ele desperdiçou tudo. E aí ele foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, uma terra que não era dele. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para seus campos a apacentar porcos. Outra coisa importante, lembrando, só para. Tem gente que não gosta que eu falo alguns exemplos de Israel, não sei o quê, mas eu acho impossível você conhecer a Bíblia sem conhecer um pouquinho de Israel, porque a história do mundo começa em Israel e termina em Israel, então não tem como tirar do contexto. Então, só para a gente entender, nessa terra nossa espiritual aqui, tá? Nosso lugar da Israel aqui, pisando, né? Não, lembrando, estamos numa terra com a palavra de Deus, a Bíblia gigante aqui, nós estamos vivendo nela. Na terra de Israel era proibida a criação de porcos. Era uma atividade, se alguém praticasse, ilegal, totalmente proibido. Esse jovem vivia debaixo dessa lei. Agora ele está numa terra estranha, que não era proibido, era costume, mas era um costume pagão, era um costume de pessoas que não tinham, não observavam a lei de Deus. E ele agora está junto com essas pessoas, né? E junto com essas pessoas ele consegue o quê? Olha o emprego que ele consegue. Você vai cuidar de porcos. É uma humilhação e é uma transgressão também. Fala, não, tem um serviço para você. Você vai fazer aquilo que o teu pai detesta. Você vai fazer aquilo que te quer vergonha na tua terra. Você vai fazer aquilo que as pessoas vão apoiar para você e falar, olha onde foi parar o fulano. E aí, ele então vai cuidar de porcos. E como tem crente cuidando de porcos? Como tem crente cuidando de coisas que não é de Deus, não é da terra, não é da palavra, está fora. Mas é do estrangeiro bonito. Está na moda. Eu preciso. Não sei, mas eu preciso. E aí, para piorar a situação, diz assim, olha, versículo 16: e desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. Essa é a parte mais interessante. Aquele homem, ele agora está vivendo no meio dos porcos, na ilegalidade, todo torto. Provavelmente ele sabia o quanto ele estava errado, mas havia uma grande fome e ele sabia, eu criei essa situação, eu vou ter que conviver com isso. E agora, ele desejava saciar a fome dele, comendo, ele desejava. Não, a Bíblia não diz que ele comeu, mas diz que ele desejava se saciar o seu estômago com as bolotas dos porcos. Olha que situação. E é assim que muitos estão. A fome, a pessoa tem fome da palavra de Deus, mas ela não acha que é a palavra de Deus. O desejo, nesse contexto, não é mais de vir ouvir a palavra. O desejo é de se fartar das bolotas
cheia de pessoas querendo comer bolota de porcos. É isso que acontece hoje nessas megas igrejas. Não estou generalizando, só estou falando dessas que te cobram trízimo, essas que é o teu carro, que é a tua casa, essas que a pessoa entra, o mendigo entra lá na igreja, na vez de sair com um pacote de arroz, ele sai com um envelope para ele voltar a arrumar uma esmola e trazer de volta. As pessoas têm sede, e aí fica nessa ganância, aí faz o culto do empresário, o culto do não sei o que, o culto do não sei da onde, e ela quer se fartar, ela precisa, ela quer que a sua alma seja satisfeita, mas ela não olha para a verdade, ela olha para aquilo que é errado, ela olha para aquilo que não está na palavra de Deus, está no homem. Alguém veja aquilo como homem, é muito claro isso. Ele foi e chegou-se a um cidadão daquela cidade. Quem direcionou ele? Foi um daquele cidadão estrangeiro, alguém que não conhece. Como tem homens pregando a palavra de Deus hoje por aí, pregando não, usando a Bíblia, mas não conhece a Deus. Não conhece a Deus. E aí, quando você passa uma necessidade, quando você está, às vezes, passa um momento difícil, que um momento difícil acontece na vida de todos, o diabo já manda alguém lá para dizer: ó, você está no caminho errado, é lá, aqui vem para cá. A pessoa sempre quer induzir, a pessoa sempre, o diabo, melhor dizendo, ele sempre quer induzir a pessoa a procurar. Se você busca Deus, se você procura fazer aquilo que Deus manda, aquilo que Deus quer, não tem porquê. Não, está difícil, ora, vai passar, confia em Deus. Mas aí, se você liga a televisão e vê, eu estava necessitado, não sei o quê, agora eu sou não sei da onde, dá a impressão que o quê? Eu estou no lugar errado, eu estou fazendo a coisa errada. Não, você está fazendo a coisa certa. Se você estivesse no lugar errado, estava lotado de gente do seu lado, muita gente. Jesus, a multidão sempre estava atrás de Jesus, mas você pode ver, e você lê na Bíblia, que muitas vezes Jesus sempre estava se afastando da multidão. Ele ensinava, ele curava, mas era sempre uma minoria que estava realmente interessada na palavra de Deus. Amém? Então ele desejava comer, saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. Tem uma observação lá em Mateus 7, versículo 6. Se você quiser abrir. Mateus 7, versículo 6, que fala um pouquinho disso, que eu acho muito interessante também. Que eles falam em porco, já vem lá na cabeça os porcos, né? Olha só o que diz aqui: não deis aos cães as coisas santas, nem deitei aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que estes a pisem e aqueles voltando vos despedacem. Quando a Bíblia fala espiritualmente de cães e de porcos, não está falando de cachorro e de porco, está falando de atitudes. A Bíblia fala da porca lavada, por exemplo, né? Que foi citei agora há pouco. Compara a pessoa que ouve a palavra, e aí daqui a pouco ela pega e vai para o lodo de novo, para a lama. Então a Bíblia diz: não deis coisas santas aos cães. Nós temos que preservar a nossa fé. Você tem que preservar a sua fé. Creia, você tem um entendimento, você busca a palavra de Deus, guarda no teu coração. Não deixe ninguém manchar, não deixe ninguém abalar na sua vida espiritual. Não deixe que ninguém te engane. Hoje, eu cheguei aqui, a igreja estava fechada.
Mas muitas igrejas sérias, igrejas que pregam a verdade, não vai ter ninguém. Cadê? O que aconteceu? Senhor, muitos que desprezam a obra de Deus, muitos, eu vou falar, desculpa, eu vou falar. Enquanto eu estiver trabalhando com os jovens, eu vou falar. O dia que eu sair, amém, eu não falo mais. Mas eu vou falar. É a mesma coisa que está acontecendo com os jovens. Tinha 4 sábado passado. Aí chegou 3h30, 4h30, meia hora depois. Na outra semana tinha 3, eu acho, não sei. Que é o que da vida? O que a gente faz? O que eu faço aqui tão bem? Eu só tento ensinar a palavra de Deus. Mas é muito pouco para mim isso. É muito pouco. E aí o que eu digo? Por que eu estou dizendo isso? Porque um dia, e não está longe, um dia, a trombeta vai soar, 5 noivas vai subir, e 5 vão ficar porque não tinha azeite. E é só o azeite que a gente faz aqui no sábado à tarde, é só o azeite que a gente dá. Mas não é interessante. É uma tristeza. É uma tristeza. Sabe por quê? Porque quando você não ouve a palavra de Deus, você não cria alicerce. Quando você está diante de uma situação difícil, você não tem capacidade de julgar. E aí as enganações, aí os rolos. Eu falo com muita tristeza, gente. Quantos jovens eu vi que estavam dentro da igreja, estavam fora da igreja, não, estavam dentro, só não prestavam atenção, só não se importavam com a palavra de Deus. Pai, mãe, tudo ali, filhos, uns graduados entraram na igreja, daqui a pouco está grávida, daqui a pouco o rapaz já é pai, com 17, 18 anos, e uma vida toda. Por quê? Porque lá fora o eu se maravilhar. Não tem como nós sermos fiéis a Deus se nós não buscarmos a palavra de Deus. Não tem. É muito sério. Quantos jovens, no meu tempo, que ainda, como eu já disse outro dia, a gente lutava, a gente queria e a gente buscava jejuar, eu queria buscar o Espírito Santo, queria ser batizado. Eu quero ser batizado, quero. Os jovens querendo ser batizados, buscando o batismo e sendo batizados. Porque quem busca, acha. Quem bate, abre-se-á. E aí no meio, sempre aqueles também que estão na janela. Aí some um monte, daqui a pouco aparece lá, rapazinho de brinquinho na orelha, achando que está, acho que querendo maravilhar os outros que estavam na igreja. Gente, a palavra de Deus é coisa séria. Ou nós entregamos a nossa vida e buscando e temos interesse, ou nós não somos crentes. Somos pessoas que somos. Então, a Bíblia diz: não deis aos cães as coisas santas. Não adianta. Não adianta também. A pessoa, às vezes, ela cria uma atmosfera, ela ouve a palavra, e aí ela está na janela. Aí nessa janela, isso acontece muito com a juventude. E com adulto também acontece bastante. Lá na janela, acha o amor da vida.
e dando o que é santo aos porcos, aos cães, como diz. Pessoas que não querem nada. E aí o tempo passa. E aí a Bíblia diz muito bem aqui, ó: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. O que são as pérolas? Lembra do negociante que negociava boas pérolas? São boas atitudes, são bons atos. O negociante, ele tem boas pérolas. Aí a pessoa pega a pérola dela, que ela juntou com tanto sacrifício, e vai dar aos porcos. Dá aquela pessoa que não tem nada, não tem interesse na palavra de Deus, não tem interesse em andar na busca da palavra de Deus. Olha o que acontece quando isso acontece. Olha o que a Bíblia diz: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que estes as pisem. Estes quem? Estes os últimos, que os porcos as pisem. E aqueles, os cães, voltando-se, vos despedaçam. Por quê? A pessoa fica brincando com o Evangelho, brincando com a palavra. Ela sabe que ela não pode, mas ela quer mudar o mundo. Ela não está se sendo saciada pela palavra de Deus. Eu estou na igreja, eu não estou sentindo nada, eu não tenho interesse em nada. Eu estou fora, eu não estou pertencendo ao reino de Deus. O que eu faço então? Tem duas coisas para fazer. Uma, que não recomendo, é ir para o mundão. Porque não tem muita diferença se você está na igreja com o coração lá fora e está lá fora. Não dá muita diferença. A outra, o outro conselho que é o melhor: se ajoelha e fala: Senhor, me ajuda. Eu não estou tendo prazer na tua palavra, mas eu preciso do Senhor. Eu quero ser salvo. Se humilha, porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar e se arrepender dos maus caminhos, eu virei e estarei a sua terra. É isso. É isso que eu tenho que fazer. Nós temos que fazer. Os jovens têm que fazer. Senhor, eu preciso ter prazer na tua palavra. Eu preciso. Porque senão eu vou ficar brincando lá fora, eu vou ficar brincando com o meu amiguinho, vou ficar brincando com a minha amiguinha, vou ficar brincando com isso, brincando com a situação. E quando os cães voltam, despedaçam. Quando os crentes estão despedaçados espiritualmente. Quantos? Para a gente finalizar, vou acelerar um pouquinho. Apocalipse 22:15, o último livro da Bíblia, ainda falando de cães. E às vezes a pessoa pensa, como eu repito, não é comigo, não é nada a ver, não estou falando que é com você. O que eu estou dizendo é que nós temos que ficar atentos, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao redor de vós, bramando como um leão, procurando quem possa tragar. Nós temos que estar prontos, nós temos que estar fortalecidos, e nós temos que ser diferente dos dois filhos. Eu não posso ser um filho que abandona o pai, e eu não posso ser um filho que fica também fazendo, cumprindo a agenda, mas o coração está nem com o pai. Eu tenho que ser amigo. Jesus falou que se quiserem que vos mando, vós sereis meus amigos. Aquele pai tinha 2 filhos, mas sabe o que eu entendo pela leitura? Que quem consolava ele era os funcionários, que deveria ser amigo dele. Eu acho que era muito top. Meu patrão não triste. Provavelmente, estou conjecturando, vou levar uma palavra de consolo para ele, porque o filho não estava se preocupando com o pai. Amém? Apocalipse 22:15. Ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, os homicídios, os idólatras, e qualquer que ame e comete mentira. Cães, que honra. Os cachorrinhos vão ser salvos, então? O cachorro não tem alma a ser salvo. Não tem espírito, por exemplo. Mas vamos agora para resolver a questão dos cães. Isaías 56:41-12. Hoje é exercício, hein? Isaías 46:12.
Isaías 46, 12. Perdão, Isaías 56, 11 e 12. Isaías 56, 11 e 12. Esses cães, de novo, são tão golosos que não se pode fartar. Eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um para a sua parte. Amém? Olha os cães gulosos aqui, que estávamos falando agora. Muitos estão querendo, desejando fartar sua alma com as bolotas dos porcos, que esses cães gulosos estão distribuindo. Não tem base bíblica, não existe nada referente da Bíblia, mas os cães gulosos olharam pela janela, copiaram algo e trouxeram e arrebatam milhares e milhares de pessoas. Não sejamos nós. Amém? Fique atento. O diabo é astuto, mas Deus, Ele não falha. Se a situação estiver difícil, confie no Senhor. Isaías 50:10. Sempre fala esse versículo. Isaías 50:10, parte B, né? Quando andares em trevas e já não houver luz nenhuma, confie no nome do Senhor, firme-se sobre o seu Deus. Amém? Então, para terminar, voltando para Lucas 15. E tornando-se em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e contra ti, e perante ti. Amém? A gente finaliza por aqui. Aonde nós chegamos? Seja a situação que for, eu espero que você não esteja vivendo isso, que você que está aqui presente hoje, e você que está assistindo o vídeo, está, amém, que faça isso. Reconheça, aquele jovem, quando ele quis se fartar, essa é a chave. Ele queria se fartar, mas até então ele não achava que ele se fartaria na casa do pai. Ele achava que o que poderia fartá-lo, poderia saciar o seu estômago, eram as bolosas dos porcos. Era aquilo que é ilegal, mas parecia que era essa a solução e o único caminho. Não é. Agora ele reconhece: peraí, eu estou aqui querendo comer bolosas de porcos, e os funcionários do meu pai vivem melhor do que eu. Não, eu vou voltar e vou dizer: Pai, eu pequei contra Deus em primeiro lugar. Porque esse é o grande problema, que as pessoas não se reconhecem. Muitos estão na igreja, vêm na igreja periodicamente, vêm na igreja esporadicamente. Muitos. E aí o que acontece? Ela olha para a situação e ela não reconhece a mão de Deus. Ela não vê que tem muitos que gostariam de estar no seu lugar. Muitos gostariam de estar tendo as oportunidades que tem, mas não, ela não chega a isso. É hora de nós olharmos e falar: Deus, eu pequei contra o Senhor, porque o Senhor está me dando oportunidade e eu estou rejeitando. Reconhece: pequei contra Deus e contra ti. E às vezes esse pecado também é ingratidão. A pessoa vem aqui, obreiro, pastor, se dedica, faz tudo. Daqui a pouco, ó, não fala nem tchau. É um pecado também contra a pessoa, porque aqui as pessoas se preocupam, que é uma grande família. Amém? Aqui é uma preocupação. Se tem alguém com problema, os irmãos estão orando. Se tem alguém com problema,
vida o ninja, né? A fumacinha desaparece. É um pecado também. Quer ir embora? Ó, me perdoe, você tem ajudado, você estou orado, eu estou indo embora. Amém? Mas é mais fácil a gente ficar na janela, pegando o gancho novamente. Amém? Então, igreja, fique firme, porque um dia o mundo vai estar circulando aí, e essa porta vai estar fechada, porque não teve ninguém para abrir. Amém? Estaremos todos com o Senhor em nome de Jesus. Amém? Se você crer, dê uma salva de palmas.